Então vamos abrir as Bíblias no Novo Testamento, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, e vamos ler aí esses primeiros versículos. Muito bem. Ora, então vamos começar lá no versículo 1, e diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós, no passado domingo, tivemos na nossa mensagem como tema o Pentecostes, ou seja, porque o domingo passado era precisamente o domingo que fazia 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. E foi precisamente há 2000 anos, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, aquela festa judaica, que Deus, como vemos aqui, cumpriu a sua promessa. Jesus cumpriu a sua promessa e o Espírito Santo veio do céu sobre toda a igreja que estava reunida à espera do cumprimento dessa promessa. E nós, então, tivemos uma mensagem precisamente sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje o tema continua a ser o Espírito Santo, e o tema é 3 mandamentos sobre o Espírito Santo. Nós estamos a considerar agora essa maravilhosa pessoa divina que é o Espírito Santo. Ela é apresentada nas Escrituras na boca do Senhor Jesus Cristo como sendo a terceira pessoa da Trindade, da pessoa divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sem dúvida que, em relação ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo, a pessoa que é menos conhecida, de quem se fala muito menos e se ensina até muito menos, é, infelizmente, a pessoa do Espírito Santo. Falamos muito sobre Jesus, ensinamos muito sobre Jesus, sobre o Pai, mas sobre o Espírito Santo não se fala tanto. No entanto, o Espírito Santo é Deus como o Pai e como o Filho. E por isso vamos ter agora algumas mensagens, não são muitas, mas tomando como base realmente a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que foi há 2000 anos, 50 dias depois da Páscoa, vamos ver alguns ensinamentos importantes sobre a pessoa do Espírito Santo nessa vinda, nessa revelação. Foi um fenómeno espetacular, único, há 2000 anos, como Deus escolheu aquele fenómeno, como está aqui descrito, para a vinda, para a revelação do Espírito Santo daquela maneira no mundo. Vamos apenas ver alguns ensinamentos, e o primeiro deles é que o Espírito Santo, esse Espírito Santo que desceu do céu, ele habita nos crentes. Isto é importantíssimo. O cristão precisa de saber, reconhecer, acreditar e estar consciente
que tem a viver dentro dele o Espírito Santo. Isso é, às vezes esquecemos disso. Isso é possível porque Deus é Espírito. E nós pensamos, como é que Deus habita em nós? Sim, nós vimos na semana passada que todo o crente, quando alguém crê em Jesus, recebe a pessoa do Espírito Santo na sua vida, que o vai transformar, o vai fazer nascer de novo e o introduz na igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Portanto, isso é um milagre. O Espírito Santo de Deus, este Espírito que caiu assim daquela maneira fantástica naquele dia, habita no crente. E 1 Coríntios 6,19 diz isso mesmo, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo, o nosso corpo, é a casa, é o templo, ou seja, a casa do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, nem nós pertencemos a Deus. E por isso mesmo o Espírito Santo habita em nós. É a casa de Deus, somos nós. Também Efésios faz-nos aqui uma revelação, e por isso peço a vossa atenção, porque tem aqui ensinamento muito importante. Diz assim, Efésios capítulo 1, começando no versículo 12, no final do versículo 12 até ao 14, diz: nós, os que primeiro esperamos em Cristo, ou seja, nós que confiamos, que cremos em Cristo, em quem também vós estáis, quer dizer, vocês também estão em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Portanto, a salvação vem quando a pessoa ouve a palavra da verdade, o evangelho. E tendo nele também crido, quando vocês ouvem e creem, olha o que é que acontece. Fostes selados, é como um selo, com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Era aquele Espírito Santo que foi prometido. Jesus disse, eu vou enviar, o Pai vai enviar o Consolador. Fique em Jerusalém, até que se cumpra. É o Espírito Santo da promessa. Agora veja o que é que esse Espírito faz mais. O qual é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia para a nossa herança, que é a vida eterna. Para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então, isto é fantástico. Quando alguém ouve a palavra da verdade, o Evangelho, e crê em Jesus Cristo, diz, foi logo selado. Passou o Espírito Santo a habitar nele. E esse Espírito Santo vai fazer o quê? É a garantia, o penhor é a garantia da nossa salvação. Ele fica em nós para sempre. E quando nós morrermos, então vamos para a presença de Deus, porque pertencemos. Como diz o versículo anterior, vocês não pertencem a vós mesmos. Portanto, vejam o Espírito Santo. Depois, em segundo lugar, o Espírito Santo possibilita todas as formas de comunhão com Deus. É pelo Espírito Santo que nós temos comunhão com Deus. Temos aí, por exemplo, na intercessão, nas orações, nas súplicas. Está em Romanos 8, 26 e 27. E diz, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, porque Ele é uma pessoa divina, Ele pede, Ele suplica por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito que está a interceder por nós. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos ou pelos crentes. Portanto, a importância do Espírito Santo. Na oração também, Judas, versículo 20, diz, mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Portanto, as nossas orações no Espírito. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vivificará o corpo do crente. Um dia nós vamos morrer.
se o Senhor não vier antes. Agora veja o que é que o Espírito Santo, então, que habita em nós, o Espírito de Deus não morre, não é? O que é que faz? Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, portanto, Jesus foi ressuscitado pelo poder dele mesmo, do Pai e do Espírito. Se esse Espírito habita em nós, que habita desde que cremos, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Este Espírito é o penhor, a garantia de que o crente é habitado por ele, e quando morrer, é esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos vai ressuscitar a nós. E depois o versículo 23 de Romanos 8. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que é realmente a ressurreição dos mortos. O Espírito Santo tem um papel importantíssimo nisso mesmo. Portanto, tendo em conta apenas estas três coisas, que havia muito mais e há muito mais para dizer sobre o Espírito, tendo em conta que o Espírito Santo, então, o Espírito não é uma força, não é uma coisa, é uma pessoa. Ele não é uma força como o vento ou como a energia. Não, ele é uma pessoa divina como o Filho, como o Pai. Então, tendo isso em conta, a Bíblia faz-nos apelos sobre e em relação ao Espírito Santo. E hoje vamos ver 3 mandamentos que temos na Palavra de Deus sobre a pessoa do Espírito Santo. E devemos dar toda a atenção a isso mesmo. Em primeiro lugar, Efésios 4:30, temos este mandamento. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, o versículo completo é este, Efésios 4:30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele habita em vós, já tem o selo, ele está dentro de vós. Ele diz, não me entristeçam. Quer dizer que o Espírito Santo pode se entristecer, não é? Como é que isso acontece? Quando, por exemplo, nós fazemos qualquer coisa contra outra pessoa, quando nós dizemos ou falamos coisas contra alguém, ou às vezes até pensamos coisas sobre o nosso próximo, isso ofende-o, não é? É uma ofensa. Entristece a pessoa. Se ela ouve coisas de nós, se ela nos vê fazer coisas, ela não sabe os nossos pensamentos, mas quando nós pensamos mal do nosso próximo, estamos a ofendê-lo também. É o mesmo com o Espírito Santo. Ele habita em nós. Portanto, todo o pecado que nós possamos praticar, quer seja em palavras, atitudes, pensamentos, são uma ofensa a Deus, uma transgressão às suas leis, e isso entristece o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, Isaías 63:10 diz assim: Mas eles foram rebeldes e contristaram o teu Espírito Santo. Eles entristeceram o teu Espírito Santo pela sua rebeldia. Portanto, o Espírito Santo que habita em nós, ele é isso mesmo que o nome dele nos indica, é um Espírito que é santo. Por isso, quando há impureza em nós, isso entristece o Espírito de Deus. Também se lermos, por exemplo, Gálatas 5:17, diz que o Espírito Santo luta contra a nossa carne. E a nossa carne cobiça contra o Espírito. E estes opõem-se um ao outro. Portanto, a nossa carnalidade opõe-se ao Espírito de Deus que é santo. E quando nós nos deixamos vencer pela carne, estamos a entristecer o Espírito Santo de Deus. Então é este mandamento. Olhem, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Depois, em 1 Tessalonicenses 5:19, temos outro mandamento. Não extingais o Espírito.
Isto não quer dizer que o Espírito Santo vai desaparecer de nós, porque Jesus disse, ele ficará convosco para sempre. Ele é o nosso penhor. O que é que quer dizer não extingais o Espírito? Há um outro versículo em Romanos 12, 11, que nos ajuda a compreender. Diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então vejam, é extinguir o Espírito ou ser fervoroso no Espírito. Então estes dois mandamentos estão aqui para nos ajudarem. Como é que nós podemos extinguir o Espírito? O Espírito Santo de Deus habita em nós e dá a todo o crente dons espirituais, capacidades para ele poder servir a Deus e servir na igreja. Capacidades para a nossa vida cristã. Para os crentes poderem usar na igreja. E quando os crentes vivem em pecado, quando os crentes não exercem, não põem em prática as capacidades, os dons que Deus deu a cada um deles, esses dons espirituais concedidos por Deus, quando os crentes não obedecem à palavra de Deus, então eles estão a fazer o quê? Nós estamos a apagar a influência do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é? Estamos a extinguir essa influência, porque o Espírito Santo exerce a sua influência, a sua ação em nós, porque Ele habita em nós, é o Espírito de Deus. Mas se nós estamos longe de Deus, estamos desobedientes a Deus, então estamos a impedir essa ação do Espírito Santo em nós, e por isso ele vai-se extinguindo essa influência do Espírito. O contrário é, sede fervorosos no Espírito. Portanto, o crente deve, sendo obediente ao Senhor, pondo em prática as capacidades que Deus lhe dá na igreja, servindo, dando testemunho do Evangelho aos outros, então estamos a permitir que a ação do Espírito Santo permaneça forte e ativa em nós. Portanto, este mandamento, não extingais o Espírito de Deus. Vivendo longe do Senhor, vivendo em pecado e deixando que a carne nos vença. E depois Efésios 5,18 tem um terceiro mandamento, que diz assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É outro mandamento. Enchei-vos do Espírito. Todo o crente que tem uma vida de amor a Deus, de amor ao seu próximo, à palavra de Deus, que é obediente à vontade de Deus, esse crente é cheio do Espírito Santo. A sua obediência, o seu zelo, a sua dedicação faz com que ele se encha, seja cheio do Espírito de Deus. Nós lemos aqui no início, diz que quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E vimos ali logo o Espírito Santo a impulsionar os crentes, e iremos ver mais à frente, aquilo que eles, cheios do Espírito Santo, em obediência, conseguiram alcançar. Porquê? Porque não estavam a entristecer o Espírito, não estavam a extingui-lo, mas estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Isso não significa que nós vamos ser perfeitos, porque ninguém é perfeito. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter essa humildade perante Deus, essa submissão, essa obediência à vontade do nosso Deus. Por isso, procuremos sempre encher-nos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, há 2000 anos, naquele dia de Pentecostes, Deus cumpriu a sua promessa e o Espírito Santo foi enviado do céu para habitar na igreja, na terra, para que ela pudesse cumprir essa missão mundial que Jesus tinha dado. Quando ele disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco
até à consumação do século. E por isso, esse Espírito Santo que veio é no poder dele, é com a cooperação dele, com a orientação do Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, que o Evangelho progrediu, que a Igreja progrediu e alcançou o mundo inteiro. E começou lá, naquele dia de Pentecostes, começou lá esse trabalho fantástico do Espírito Santo, que depois, 2000 anos depois, sabemos que alcançou o mundo e ainda vai alcançar lugares que ainda não conhecem a palavra de Deus. Portanto, irmãos, estes 3 mandamentos: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não extingais o Espírito, mas pelo contrário, enchei-vos do Espírito. Amém.